Obrigada, Sr. Presidente. Não podemos isolar o problema da violência contra as mulheres e raparigas do conjunto das políticas transversais que são aplicadas pela União Europeia, aqui mesmo nos 27 Estados-membros. Erradicar todas as formas de violência contra mulheres implica combater o empobrecimento, o desemprego, o aumento de fenómenos de marginalidade e dependência que arrastam consigo o aumento das causas como a prostituição, que vitima hoje cada vez mais mulheres. Combater a violência implica combater a violência doméstica e, para tal, é necessário o reforço das políticas sociais, ou seja, o investimento público que é bloqueado pelas políticas fiscais da União Europeia. Erradicar a violência contra as mulheres implica erradicar, no trabalho, a imposição de extenuantes ritmos de trabalho, os salários baixos que mantêm as mulheres em ciclos de pobreza e as impossibilitam de realizar a sua independência económica, implica terminar com as desigualdades salariais. Ora, as medidas de flexibilização laboral que tanto animam o conceito de competitividade das instituições europeias só contribuem para impossibilitar que as mulheres consigam romper com os ciclos de violência a que estão sujeitas. Não vale a pena pregar igualdade e aplicar na prática a desigualdade que é hoje crescente e tem responsáveis políticos. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização no meu país, em Portugal, o estrangulamento financeiro da atividade produtiva e a destruição de milhares de empregos no setor industrial que colocaram o país numa situação de dependência externa, que hoje é mais clara do que nunca, iniciou-se com a adesão de Portugal à então CEE. O emprego nesse setor caiu dos 39% do total nacional em 85% para cerca de 16% em 2012 e o peso do seu valor acrescentado no PIB nacional de 30% para 13%. E não se pense que esse ritmo foi igual em toda a União Europeia, pois a taxa de desindustrialização em Portugal foi várias vezes superior à taxa média da União Europeia no mesmo período. Ou seja, o mercado único, as privatizações, o papel central atribuído ao capital estrangeiro protegido pela União Europeia conduziram à anulação das potencialidades de desenvolvimento dos países mais periféricos. Se é evidente que o mercado não funciona para equilibrar a economia, é apenas o investimento público com vista à recuperação de indústrias básicas e estratégicas que pode solucionar o problema. Para isso, a União Europeia deveria não condicionar o investimento público dos Estados-membros, mas antes incentivá-lo e, obviamente, fazer uma ruptura com as políticas da consolidação orçamental que asfixiam os mercados internos e externos, sem os quais a produção não faz sentido. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Existe um aspecto fundamental que distingue o relatório Fontagné da comunicação da Comissão sobre a análise anual do crescimento de 2013. Reconhece abertamente que o flagelo do desemprego, o crescimento da pobreza e da exclusão social se deve ao impacto da chamada consolidação orçamental. E tal é importante, e seria ainda mais, se a solução proposta não fosse também continuar a aplicação das medidas de consolidação orçamental. E é aqui que reside a contradição basilar do relatório, ou seja, a arte de tentar ser e não ser algo ao mesmo tempo. É que as medidas de consolidação orçamental apontam e realizam efetivamente todos os dias a diminuição de salários, os despedimentos, os cortes no investimento público que são contrários ao crescimento económico, logo responsáveis pelo aumento das taxas de desemprego. Não se pode ser a favor da sustentabilidade do sistema de pensões e, ao mesmo tempo, apregoar a flexibilização do mercado de trabalho, vulgo contratos precários e instáveis que colocam em causa essa mesma estabilidade. Não se pode pregar a importância de fomentar empregos com qualidade e, simultaneamente, aceitar o modelo de trabalho temporário e a tempo parcial, já agora que levará inevitavelmente os trabalhadores para o caminho do desemprego, e caucionar a lenga-lenga da Comissão sobre o alinhamento dos salários com a produtividade, o que significa, evidentemente, diminuição de níveis salariais. Serão as reduções em matéria de contribuições para a segurança social, tal como proposto pela Comissão e caucionado neste relatório, contribuirão para a qualidade do emprego e para a sustentabilidade do sistema de pensões? Claro que não, porque são muito e simplesmente opostos. Nós propusemos, de facto, alternativas e não seguidismos. Aumento de salários e pensões de reforma e várias medidas que foram rejeitadas pela maioria deste Parlamento em Comissão. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é, em tempos de crise, quais é que são verdadeiramente os principais problemas dos trabalhadores?
Diminuição dos salários, incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por via da imposição da desregulamentação do horário e tempo de trabalho, despedimentos e deslocalizações desnecessários que só servem para engordar os lucros dos empresários. Ou seja, o debate está inquinado. O que é necessário hoje não são declarações de boas intenções e vontade, mas apenas o cumprimento estrito das obrigações legais das empresas ao nível dos direitos laborais, de proteção social, das condições de trabalho, de saúde e segurança no trabalho. E é dever dos Estados assegurá-lo. Os trabalhadores não exigem, nas lutas que travam diariamente, qualquer responsabilidade social das empresas. Apenas querem o cumprimento e respeito pelos seus direitos. E isso, para já, seria suficiente. Obrigada.